Juliana ajustou a alça fina de seu vestido azul no espelho antigo de seu quarto. A peça, escolhida às pressas, era simples, mas elegante o suficiente para o evento que a aguardava. Não era o tipo de lugar que ela frequentava, tampouco se sentia confortável. O jantar beneficente organizado pela alta sociedade da cidade parecia uma realidade paralela, distante de sua vida modesta e rotineira. No entanto, sua mãe insistira. É uma oportunidade única, Juliana. Mostre a essas pessoas que você é tão capaz quanto qualquer um. Respirando fundo, ela calçou os sapatos de salto que apertavam um pouco, mas ajudavam a alongar sua figura esbelta. Seus cabelos castanhos estavam soltos, caindo em ondas suaves sobre os ombros. Um toque de batom cor de vinho realçava seus lábios, e seus olhos castanhos refletiam uma mistura de insegurança e determinação. Ao chegar ao evento, Juliana foi recebida por um mar de sofisticação. O salão era deslumbrante, decorado com lustres de cristal que refletiam a luz em um espetáculo de brilhos. As mesas estavam adornadas com arranjos de flores delicadas e talheres que pareciam reluzir como ouro. Havia garçons impecavelmente uniformizados, circulando com bandejas de champanhe. Assim que entrou, sentiu os olhares. Não eram olhares de curiosidade gentil, mas de julgamento. Juliana sabia que não era como eles. Enquanto os convidados vestiam peças de grifes internacionais, sua roupa era um presente da tia, comprado em uma liquidação. Suas joias? Simples brincos de prata que sua mãe lhe dera no aniversário. Ainda assim, ela ergueu o queixo e forçou um sorriso. Estava determinada a não se intimidar. Foi então que ela ouviu pela primeira vez. Paulo estava encostado em uma mesa no canto do salão, com um copo de uísque na mão. Seu terno preto perfeitamente ajustado realçava sua postura imponente. Ele tinha um ar de autoridade natural, como se tudo naquele ambiente girasse em torno dele. Seus olhos escuros a analisavam com um interesse quase predatório. Ele não era apenas bonito, ele era magnético. E Juliana sentiu-se presa sob o peso daquele olhar. Ela desviou o olhar rapidamente, tentando ignorar o calor que subiu ao seu rosto. Mas antes que pudesse se recompor, Paulo já estava se aproximando. Seus passos eram firmes, seguros, como se ele soubesse que ninguém ousaria detê-lo. Você parece deslocada. Sua voz era grave, carregada de um tom que misturava provocação e curiosidade. Juliana arregalou os olhos, surpresa pela abordagem direta. Ela tentou se recompor, ajeitando o vestido enquanto o encarava. Não deveria dizer isso a uma desconhecida. Sua resposta saiu mais firme do que ela esperava. Um sorriso surgiu no rosto de Paulo, um sorriso que parecia mais um desafio do que um gesto amigável. Talvez não, mas também não sou bom em mentir. Juliana cruzou os braços, tentando ignorar o desconforto que lhe despertava, um desconforto misturado com uma atração que ela não queria admitir. E o que te faz pensar que eu quero ouvir a verdade? Retrucou ela, arqueando uma sobrancelha. Paulo riu baixo, um som que parecia rouco e genuíno. Ele deu um passo para mais perto, reduzindo o espaço entre eles. Porque você não parece do tipo que se contenta com mentiras. Juliana ficou sem palavras. Havia algo na maneira como ele a olhava, como se pudesse enxergar além da fachada que ela tentava manter. Sentindo-se exposta, ela desviou o olhar para o salão, tentando encontrar um ponto de fuga. Mas Paulo não parecia disposto a deixá-la escapar. Meu nome é Paulo. Ele estendeu a mão, esperando que ela a apertasse. Ela hesitou por um instante antes de aceitar o gesto. A mão dele era quente, firme, e o toque enviou uma onda de calor pelo corpo dela. Juliana, respondeu, com a voz quase sussurrada. Juliana, ele repetiu o nome como se estivesse saboreando cada sílaba. Agora você não é mais uma desconhecida. Antes que ela pudesse responder, Paulo gesticulou para um garçom que passava, pegando 2 taças de champanhe. Ele entregou uma a ela, sem dar espaço para recusa. Vamos brindar. A quê? Perguntou Juliana, desconfiada. Às noites inesperadas, respondeu ele, erguendo a taça com um sorriso que parecia prometer mais do que apenas uma conversa. Juliana aceitou o brinde, apesar de suas dúvidas. O champanhe era doce e suave, mas a presença de Paulo era intoxicante.
Ele a envolvia com sua conversa, sua postura e aquele olhar intenso que não a deixava escapar. Enquanto o jantar era anunciado, Paulo surpreendeu Juliana novamente, puxando uma cadeira para ela em sua mesa. Ela tentou recusar, sentindo-se deslocada entre pessoas que claramente pertenciam àquele mundo, mas ele foi irredutível. Confie em mim, será mais divertido aqui. Contra sua vontade, Juliana cedeu. Sentada ao lado de Paulo, percebeu que ele tinha uma facilidade impressionante em conduzir a conversa, dominando o ambiente sem esforço. Ainda assim, ele parecia mais interessado nela do que em qualquer outra pessoa ao redor. Então, Juliana, o que te trouxe aqui? Perguntou ele, enquanto o prato principal era servido. Ela hesitou por um momento antes de responder. Minha mãe insistiu que eu viesse. Disse que seria uma boa oportunidade para fazer contatos. E você não concorda? Não me sinto à vontade nesse tipo de ambiente. Paulo a observou atentamente, inclinando-se levemente para mais perto, como se quisesse captar cada nuance de suas palavras. É justamente por isso que você deveria estar aqui, ele disse, com um tom baixo, mas cheio de convicção. Esse mundo precisa de pessoas que não se encaixam nele. São elas que causam impacto. Juliana não sabia como responder. As palavras de Paulo tinham peso, e algo na maneira como ele as dizia fazia com que parecessem mais do que apenas um comentário casual. Ela se sentiu estranhamente vista, como se ele fosse capaz de enxergar algo nela que nem ela mesma compreendia. E você? Ela perguntou, decidindo desviar o foco. Está aqui porque quer causar impacto? Ele sorriu, mas dessa vez o sorriso carregava um misto de ironia e melancolia. Estou aqui porque é esperado que eu esteja. Juliana franziu o senho. Antes que pudesse pressioná-lo, um homem mais velho, com cabelos grisalhos e uma postura tão rígida quanto sua expressão, se aproximou da mesa. Ele cumprimentou Paulo com um aceno de cabeça e um sorriso forçado. Paulo, precisamos falar sobre o contrato com os investidores estrangeiros. Paulo assentiu, mas antes de se levantar, lançou um olhar direto para Juliana. Não vá embora. Eu volto. Ela apenas assentiu, sentindo uma estranha mistura de alívio e decepção ao vê-lo se afastar. Observando-o interagir com o homem mais velho, ficou claro que Paulo era alguém importante. As pessoas ao redor pareciam gravitar em sua direção, e ele lidava com tudo com uma calma quase desconcertante. Juliana suspirou, sentindo-se deslocada novamente. Olhou para o restante da mesa. Duas mulheres elegantemente vestidas estavam em uma conversa baixa, enquanto um casal mais velho discutia algo sobre política. Ela pegou sua taça de champanhe e deu um gole, tentando parecer ocupada. Ele é impressionante, não é? A voz feminina soou ao seu lado, e Juliana virou-se para encontrar uma mulher loira, de sorriso afiado e olhar avaliador. Desculpe. Juliana perguntou, confusa. Paulo, a mulher explicou, inclinando-se levemente para mais perto. Ele tem esse efeito nas pessoas. Faz você se sentir como se fosse a única pessoa no mundo. Juliana sentiu um desconforto percorrer seu corpo. Não sei do que você está falando, disse, tentando soar casual. A mulher riu, um som leve, mas que carregava um tom de superioridade. Claro que sabe. Mas, um conselho de alguém que conhece bem este mundo, homens como Paulo são perigosos. Não porque sejam cruéis, mas porque sabem exatamente como fazer você se perder. Juliana franziu o senho, mas antes que pudesse responder, Paulo retornou à mesa. Ele lançou um olhar curioso para a loira, que apenas ergueu as sobrancelhas e deu um gole em sua própria taça de champanhe. Algum problema? Ele perguntou, sua atenção voltando-se para Juliana. Nenhum, ela respondeu rapidamente, endireitando-se na cadeira. Paulo parecia prestes a dizer algo, mas foi interrompido pelo anfitrião do evento, que subiu ao palco para fazer um discurso. Ele agradeceu a presença de todos e destacou a importância das doações arrecadadas naquela noite. Juliana tentou focar no que estava sendo dito, mas sua mente continuava voltando para Paulo e para as palavras da mulher loira. Quando o discurso terminou, Paulo inclinou-se em sua direção. Vamos sair daqui. Juliana piscou, surpresa pela sugestão. Sair? Agora? Sim, ele disse, levantando-se e estendendo a mão para ela.
esse lugar já cumpriu seu propósito. Quero te mostrar algo. Ela olhou para ele, incerta. Cada parte racional de sua mente dizia que era uma má ideia. Mas havia algo em Paulo, algo irresistível, que fazia com que ela quisesse dizer sim, mesmo sem entender o porquê. Com um suspiro, ela aceitou a mão dele, permitindo que a guiasse para fora do salão. Asterisco, asterisco, asterisco. O ar noturno era fresco e levemente perfumado pelas flores do jardim do local. Paulo a conduziu até um carro preto luxuoso, estacionado próximo à entrada. Ele abriu a porta para ela, esperando que entrasse. Você sempre faz isso? Ela perguntou, hesitante. O quê? Tirar mulheres de eventos para... Ela parou, sem saber como completar a frase. Para mostrar algo que elas nunca viram antes. Ele completou, com um sorriso divertido. Só quando encontro alguém interessante o suficiente. Juliana bufou, mas entrou no carro, sentindo seu coração bater mais rápido. O veículo deslizou pelas ruas iluminadas da cidade. Paulo estava focado na direção, mas seu silêncio não era desconfortável. Pelo contrário, havia uma tranquilidade estranha entre eles. Para onde estamos indo? Ela perguntou, finalmente quebrando o silêncio. Você verá. Poucos minutos depois, ele parou em frente a um prédio alto e moderno. Paulo saiu do carro e contornou rapidamente para abrir a porta para Juliana. Bem-vinda ao meu mundo, ele disse, guiando-a para dentro. O elevador os levou diretamente para uma cobertura deslumbrante. As janelas iam do chão ao teto, oferecendo uma vista panorâmica da cidade. O ambiente era decorado com bom gosto, mas sem ostentação exagerada. Juliana ficou parada no meio da sala, sentindo-se pequena diante de tanta grandiosidade. Por que me trouxe aqui? Ela perguntou, virando-se para encará-lo. Paulo deu de ombros, caminhando até o bar e servindo 2 copos de vinho. Porque quero que você me conheça de verdade. E quem é você, Paulo? Juliana perguntou, aceitando o copo. Ele a encarou por um longo momento antes de responder. Alguém que está cansado de fingir. Aquelas palavras, ditas com tanta honestidade, pegaram Juliana desprevenida. Mais uma vez, ela sentiu que havia algo muito mais profundo por trás daquela fachada confiante e impecável. Mas antes que pudesse perguntar mais, Paulo deu um passo à frente, reduzindo a distância entre eles. Você também está cansada, Juliana. Eu vejo isso em você. Cansada do quê? Ela sussurrou, sua voz quase falhando. De não ser você mesma. As palavras dele ecoaram em sua mente, e por um instante, Juliana sentiu como se estivesse à beira de um precipício, prestes a dar um salto que mudaria tudo. O jantar terminou com risadas e uma leveza que Juliana não esperava sentir naquele ambiente tão sofisticado. Paulo era magnético, e o jeito como ele a observava deixava claro que seu interesse ia muito além de uma conversa trivial. Mas Juliana, mesmo encantada, sentia uma sombra de dúvida. Um homem como ele, tão envolvente e seguro de si, certamente não era alguém fácil de decifrar. Quando os convidados começaram a se dispersar, Paulo se aproximou mais uma vez. Não vou permitir que você escape assim tão facilmente, disse ele, com um sorriso que fazia seu coração bater mais rápido. Escapar? Não sabia que eu estava presa a algo. Juliana respondeu com um tom provocativo, tentando esconder o nervosismo. Não está, ainda. Paulo aproximou-se mais, diminuindo a distância entre eles. Seu perfume amadeirado misturado à sua presença intensa parecia embriagar Juliana. Ela sentiu o calor subir por seu corpo quando ele tocou delicadamente sua mão. Vamos dar uma volta. O salão já perdeu o encanto. Juliana hesitou por um instante, mas acabou cedendo. Ele a guiou para o jardim iluminado por luzes suaves. A brisa noturna fazia os cabelos dela balançarem, e Paulo aproveitou para afastar uma mecha do rosto de Juliana, deixando sua mão repousar por um instante na bochecha dela. Você é diferente, Juliana. Eu sou bom em enxergar as pessoas, e você não pertence àquele salão, mas não porque não seja boa o suficiente. É porque você é real. E isso é raro. Ela sentiu o coração disparar. Aquelas palavras, ditas com tanta convicção, desarmaram qualquer barreira que ela ainda tentava manter. Eu não sei o que você espera de mim,
Paulo, murmurou, com a voz tremendo ligeiramente. Ele inclinou-se lentamente, aproximando seus lábios dos dela. Só quero o que você quiser me dar. E então, ele a beijou. No início, foi um toque suave, quase hesitante, mas rapidamente se transformou em algo mais profundo, mais ardente. Paulo segurou sua cintura, puxando-a para mais perto, enquanto Juliana, sem perceber, passava os braços em volta de seu pescoço. O mundo ao redor desapareceu, deixando apenas os dois naquele momento intenso. Quando finalmente se afastaram, ambos estavam ofegantes. Juliana sentiu um rubor tomar conta de seu rosto, mas não conseguiu evitar o sorriso que surgiu em seus lábios. Isso não estava nos meus planos para esta noite, disse ela, ainda tentando recuperar o fôlego. Algumas das melhores coisas da vida não são planejadas. Paulo respondeu, encarando-a com um olhar que parecia atravessá-la. Eles continuaram a caminhar pelo jardim, conversando e trocando beijos que se tornavam cada vez mais ardentes. Paulo a puxou para um canto mais reservado, onde a intensidade entre eles cresceu. Seus toques eram firmes e envolventes, e Juliana sentiu como se estivesse sendo levada por uma tempestade de emoções. Mas a magia daquela noite foi interrompida abruptamente. Paulo. Uma voz feminina, alta e carregada de autoridade, ecoou pelo jardim. Juliana deu um salto, afastando-se dele imediatamente. Quando olhou na direção do som, viu uma mulher alta e elegante caminhando em direção a eles. Seus cabelos loiros perfeitamente alinhados brilhavam sob a luz suave do jardim, e sua expressão era uma mistura de raiva e determinação. O que você está fazendo aqui? Paulo perguntou, sua voz ficando mais fria, quase cortante. O que você acha? Retrucou ela, cruzando os braços e encarando Juliana como se ela fosse um intruso. Precisamos conversar. Juliana tentou se afastar, sentindo-se deslocada, mas a mulher não deixou. Ah, não vai embora agora. Você também precisa ouvir isso. Paulo franziu o senho, claramente desconfortável. Gabriela, acho que você está exagerando. Podemos falar disso depois. Depois? Gabriela riu com sarcasmo. Depois que você continuar agindo como se nada tivesse acontecido? Esqueceu que você tem responsabilidades, Paulo. Juliana finalmente conseguiu encontrar sua voz. Olha, eu não sei o que está acontecendo aqui, mas acho melhor eu ir. Não tão rápido, querida. Gabriela lançou um olhar gelado para Juliana antes de voltar sua atenção para Paulo. Estou grávida. E você, Paulo, vai assumir. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Juliana sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Ela olhou para Paulo, esperando alguma explicação, mas ele parecia tão chocado quanto ela. Grávida? Paulo repetiu, como se estivesse tentando processar a informação. Sim, grávida. Ou você acha que pode brincar de seduzir todas as mulheres da cidade sem consequências? Gabriela disse com desdém, cruzando os braços novamente. Juliana sentiu um nó na garganta. A noite que começara como um conto de fadas agora parecia desmoronar em câmera lenta. Sem dizer mais nada, ela virou as costas e começou a se afastar. Juliana, espera. Paulo chamou, mas ela não parou. Ela não sabia o que pensar, mas sabia que precisava sair dali antes que suas emoções a dominassem completamente. As palavras de Gabriela ecoavam em sua mente, destruindo qualquer vestígio de encantamento que Paulo havia criado. Paulo não perdeu tempo. Assim que viu Juliana se afastar, ele seguiu atrás dela, deixando Gabriela para trás no jardim. A velocidade com que ele caminhava era quase desesperada, e as palavras que Gabriela dissera ainda ecoavam em sua mente. Ele sabia que precisava de respostas, mas, naquele momento, sua prioridade era Juliana. Juliana. Ele chamou, sua voz carregada de urgência. Ela não parou de andar, mas suas pernas pareciam mais pesadas a cada passo. A voz dele a alcançou de uma forma que ela não queria admitir. Quando Paulo finalmente a alcançou, segurou gentilmente seu braço, forçando-a a parar. Por favor, espera. Ele respirava rápido, os olhos buscando os dela. Não vá assim. Juliana virou-se para ele, os olhos brilhando com uma mistura de mágoa e determinação. Paulo, o que você quer que eu faça?
Perguntou ela, tentando controlar o tom de voz. Nós mal nos conhecemos. Tivemos uma conversa agradável, sim, talvez um pouco mais do que isso, mas aquilo acabou. Não faz sentido eu ficar no meio desse tipo de confusão. Você tem coisas para resolver, e nada disso tem a ver comigo. Paulo balançou a cabeça, visivelmente frustrado. Não. Não vou deixar as coisas terminarem assim. Você precisa me ouvir, Juliana. Ouvir o quê, Paulo? Ela cruzou os braços, tentando erguer suas defesas. Que você tem uma ex-namorada grávida e não sabe como lidar com isso? Que acha justo me envolver nessa bagunça? Desculpa, mas não sou esse tipo de pessoa. Eu nem sei se o que ela disse é verdade. Paulo disparou, os olhos fixos nos dela. Você acha que eu sou o tipo de homem que aceita esse tipo de declaração sem questionar? E se for verdade? Juliana insistiu, encarando-o com uma franqueza que o desarmou. Paulo, você tem responsabilidades com ela, com o bebê. Não comigo. Eu sou só uma distração passageira, não é? Paulo parecia prestes a retrucar, mas Juliana ergueu a mão, interrompendo-o. Não estou dizendo isso para te ofender. É a realidade. Não quero me colocar em uma posição onde me apego a alguém que já tem todo esse peso nas costas. Não é justo comigo, e também não seria justo com você. Ele deu um passo mais perto, diminuindo a distância entre os dois. Você não é uma distração, Juliana. Eu sinto algo por você que não consigo explicar, e essa noite só me confirmou isso. Eu sei que tudo parece complicado agora, mas eu não vou ignorar o que sinto. Juliana desviou o olhar, tentando manter a compostura. Paulo, sentimentos não são suficientes quando a realidade é tão complicada. Você tem que lidar com a Gabriela, com o bebê, se realmente for seu filho. Isso precisa ser resolvido antes de qualquer coisa. Ele passou a mão pelos cabelos, claramente lutando contra a frustração. E se eu te dissesse que vou resolver isso, que vou esclarecer tudo e que isso não muda o que quero com você? Ela soltou um suspiro profundo, sentindo o coração apertar. Eu diria que você está sendo impulsivo. Nós mal nos conhecemos. Eu não sou alguém que você pode usar para fugir dos seus problemas. A conversa foi boa, Paulo, mas isso acaba aqui. As palavras dela caíram como um balde de água fria, mas havia sinceridade em sua voz, e Paulo sabia que ela estava sendo justa. Mesmo assim, ele não conseguia aceitar tão facilmente. Juliana, começou ele, mas ela o interrompeu mais uma vez. Você é um homem inteligente, Paulo. Sabe que estou certa. Agora, vá e resolva sua vida. Talvez, quando tudo estiver mais claro, a gente possa conversar de novo. Mas, por enquanto, eu preciso seguir meu caminho. Ela se afastou antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa, deixando-o sozinho no meio do caminho. Paulo ficou parado por um momento, encarando o vazio e sentindo uma mistura de frustração e arrependimento. Ele sabia que Juliana estava sendo honesta, mas isso não diminuía o peso do que ele sentia. Enquanto ela desaparecia na distância, Paulo fez uma promessa a si mesmo. Ele resolveria o que precisava, mas não desistiria de Juliana tão facilmente. Algo nele dizia que ela era mais do que apenas uma mulher que cruzou seu caminho por acaso. E, dessa vez, ele estava disposto a lutar pelo que sentia. Juliana estava sentada em uma cafeteria aconchegante no centro da cidade. A chuva batia suavemente contra as janelas de vidro, criando uma melodia tranquila que contrastava com o tumulto em sua mente. Desde a última conversa com Paulo, ela decidirá se afastar. Ele não lhe devia nada, e ela acreditava que era o melhor para os dois. O problema era convencer seu coração disso. Ela mexia no café quase frio quando sentiu o ar mudar ao seu redor. Uma presença familiar, firme e insistente. Ela levantou o olhar e, lá estava ele, com seu terno impecável e a expressão carregada de determinação. Paulo. Você me seguiu? Perguntou ela, com um tom que tentava soar irritado, mas que traía surpresa. Precisamos conversar, Juliana. Não quero que as coisas fiquem desse jeito. Ela suspirou, sentindo o peso das palavras dele. Antes que pudesse responder, ele puxou a cadeira à sua frente e se sentou. Paulo, eu já disse, você não tem obrigações comigo.
Nós, mal nos conhecemos. Ela desviou o olhar, mexendo na colher para evitar encarar aqueles olhos que sempre a deixavam vulnerável. Isso não é verdade, disse ele, sua voz grave, mas controlada. O que temos pode ser novo, mas não é insignificante. E aquela mulher? Retrucou Juliana, erguendo o olhar com firmeza. Você precisa resolver isso antes de qualquer coisa. Paulo apoiou os cotovelos na mesa, inclinando-se levemente na direção dela. Seus olhos escuros capturaram os dela, como se quisessem garantir que ela prestasse atenção. É exatamente sobre isso que quero falar com você. Eu fui atrás da Camila. Ele fez uma pausa, como se estivesse medindo as palavras. E descobri que ela mentiu. O bebê não é meu. Juliana piscou, processando o que acabará de ouvir. Como você pode ter certeza? Ela confessou. Confrontada, acabou admitindo que usou meu nome para tentar se livrar de um problema. O pai da criança é outra pessoa, e ela achou que eu seria uma saída mais conveniente. Juliana não sabia se ficava aliviada ou desconfiada. Parte dela queria acreditar, mas outra parte estava cansada de se meter em situações que não controlava. E o que isso muda? Perguntou ela, tentando manter a voz firme. Paulo sorriu, mas não um sorriso de triunfo. Era um sorriso carregado de algo mais suave, mais vulnerável. Muda que agora nada me impede de seguir em frente. E quero seguir em frente com você. Ela sentiu o coração acelerar, mas não queria ceder tão facilmente. Paulo, isso tudo é muito complicado. Nós. Não. Ele a interrompeu, segurando sua mão com delicadeza. Não é complicado. Só é assustador porque estamos tentando controlar tudo. Mas o que eu sinto por você é real, Juliana. E quero que me dê uma chance para provar isso. Ela ficou em silêncio, encarando suas mãos unidas sobre a mesa. O calor do toque dele era reconfortante, mas também perigoso. Você vai me dar essa chance? Perguntou ele, sua voz baixa, quase como um sussurro. Juliana suspirou. Eu não sei. Então me deixe tentar. Um jantar, um encontro. Só nós dois, sem expectativas, sem pressões. Ela hesitou, mas algo no olhar dele a desarmou. Finalmente, ela assentiu. Tudo bem. Um jantar. O sorriso que iluminou o rosto de Paulo era genuíno e arrebatador. Naquela noite, Paulo não poupou esforços. Reservou uma mesa em um restaurante sofisticado, mas intimista. O ambiente era iluminado por velas, e o aroma de ervas e especiarias preenchia o ar. Ele esperava ansiosamente por Juliana, e quando ela chegou, ele quase perdeu o fôlego. Ela vestia um vestido preto simples, mas que realçava cada detalhe de sua figura. Seus cabelos estavam presos em um coque solto, com algumas mechas caindo suavemente pelo rosto. Paulo levantou-se para cumprimentá-la, sentindo uma onda de admiração. Você está incrível, disse ele, sem disfarçar. Juliana sorriu, um pouco tímida. Obrigada. Eles se sentaram, e a conversa fluiu de forma surpreendentemente leve. Paulo a fazia rir com histórias de sua infância, enquanto Juliana compartilhava seus sonhos e desafios. Entre taças de vinho e pratos deliciosos, a conexão entre eles parecia crescer ainda mais. Quando o jantar terminou, Paulo a levou até a varanda do restaurante, que oferecia uma vista deslumbrante da cidade iluminada. Obrigado por ter vindo, disse ele, virando-se para ela. Foi uma noite muito agradável, admitiu Juliana, sentindo-se mais à vontade do que esperava. Paulo deu um passo em sua direção, reduzindo a distância entre eles. Posso te beijar? Perguntou ele, sua voz rouca. Juliana sentiu o coração disparar. Ela queria dizer algo, mas suas palavras desapareceram quando ele se inclinou e capturou seus lábios em um beijo suave, mas cheio de paixão. O mundo ao redor deles pareceu desaparecer. Era como se aquele momento fosse só deles, um espaço seguro onde tudo fazia sentido. O beijo se aprofundou, e Juliana sentiu os braços de Paulo envolvendo sua cintura, puxando-a para mais perto. Quando finalmente se separaram, ambos estavam ofegantes. Isso foi, começou Juliana, mas não conseguiu terminar. Incrível, completou Paulo, com um sorriso satisfeito.
Nos dias seguintes, eles passaram mais tempo juntos. Paulo insistiu em surpreendê-la com pequenos gestos, desde bilhetes deixados em sua porta até convites para passeios espontâneos. Ele estava determinado a mostrar a Juliana que ela era importante. Uma tarde, enquanto caminhavam em um parque, Juliana finalmente perguntou: "O que te fez mudar? Por que você está tão certo de que isso pode dar certo?" Paulo parou e virou-se para ela, segurando suas mãos. "Porque com você eu não preciso fingir ser outra pessoa. Você me desafia, me faz querer ser melhor." Ela o encarou, sentindo as barreiras em seu coração começarem a se dissolver. "Paulo, eu também tenho medo." "Eu sei. Mas estou aqui para provar que você não precisa ter." Antes que ela pudesse responder, ele a puxou para mais perto e a beijou novamente. Desta vez, o beijo era ainda mais intenso, carregado de promessas e sentimentos que eles ainda não tinham coragem de nomear. A relação entre eles parecia florescer, mas, como sempre, a vida tinha seus próprios planos. Uma noite, enquanto Paulo esperava Juliana para mais um encontro, ele recebeu uma ligação inesperada. Era Camila. "O que você quer?" perguntou ele, sua voz fria. "Preciso de ajuda, Paulo. O pai do meu filho me abandonou, e eu não sei o que fazer." Ele suspirou, tentando controlar a irritação. "Camila, eu não posso resolver isso por você. Mas posso te indicar um advogado." "Eu não quero um advogado. Eu quero você." "Não vai acontecer." "Espero que você consiga o que precisa, mas minha vida está em outro lugar agora." Ao desligar, Paulo sentiu uma onda de alívio. Pela primeira vez, ele tinha certeza de onde queria estar. E esse lugar era ao lado de Juliana. Os dias que se seguiram foram intensos e, de certa forma, imersos em uma sensação de incerteza que pairava sobre a vida de Paulo e Juliana. Após o encontro com Camila, Paulo decidiu dar um passo atrás e focar apenas no que estava acontecendo entre ele e Juliana. Ele sabia que, se queria construir algo sério com ela, precisava se afastar do turbilhão de incertezas e mentiras que envolviam seu passado. Mas as decisões não eram fáceis. Ele ainda tinha que lidar com os restos de uma história mal resolvida. Por outro lado, Juliana também sentia a pressão de dar o próximo passo. O beijo que trocara com Paulo na varanda do restaurante havia acendido uma chama dentro dela. Algo que ela não sabia se poderia controlar ou entender completamente. Ela estava se entregando, aos poucos, a esse novo relacionamento, mas ainda carregava dúvidas. Não era só sobre Paulo ou Camila, mas sobre si mesma, sobre o que ela queria de verdade. Naquela tarde, ela estava sentada no sofá de seu apartamento, com um livro nas mãos, mas os pensamentos vagavam. Como se sua mente estivesse tentando se focar em algo que fazia sentido. Foi quando seu celular vibrou, interrompendo o silêncio. Era uma mensagem de Paulo. "Posso te ver hoje à noite?" Ela sorriu, sentindo um calor inesperado. Ela não podia negar, sentia falta dele. A última vez que estavam juntos parecia que uma conexão invisível os unia, mesmo quando as palavras falhavam. A resposta de Juliana foi rápida, quase impulsiva. "Claro. Às 20 horas. Perfeito. Nos vemos no lugar que você mais gosta." Juliana levantou-se do sofá, sentindo uma onda de excitação no peito. Quando Paulo dizia que ele estava planejando algo, era sempre uma experiência única. Mas, ao mesmo tempo, ela não podia deixar de se perguntar até onde ele estava disposto a ir. Ele parecia tão certo de suas intenções, mas será que ele estava ciente de tudo o que implicava esse novo caminho? Às 20 horas, ela estava pronta. O vestido simples, mas elegante, estava alinhado ao seu corpo, e o cheiro suave de perfume delicado se misturava com o frescor da noite. Juliana respirou fundo antes de sair para encontrar Paulo. Quando chegou ao local que ele escolhera, um pequeno restaurante à beira de um lago, ela ficou impressionada com a escolha. O lugar era encantador e tinha uma sensação de tranquilidade que ela nunca tinha experimentado. Paulo a aguardava na mesa, sorrindo quando a viu chegar. Ele se levantou rapidamente, ao encontrá-la, não hesitou em puxá-la para um abraço caloroso. "Você está deslumbrante", disse ele, com uma sinceridade que a deixou sem palavras. Juliana sorriu timidamente, em um gesto espontâneo, tocou sua mão.
O contato simples, mas cheio de significado, transmitia um afeto crescente, algo que ela não podia mais negar. Eles se sentaram, e logo as conversas fluíram com naturalidade. A cada palavra trocada, Juliana sentia a distância entre ela e Paulo diminuir. O jeito como ele a olhava, a maneira como ele prestava atenção em cada detalhe que ela dizia, a faziam sentir-se única. Por um momento, ela deixou de lado as perguntas e as inseguranças que sempre estavam em sua mente. Eles estavam ali, juntos, e isso parecia suficiente para ela naquele instante. Juliana, Paulo disse, sua voz mais suave agora, quase um sussurro. Eu preciso te confessar algo mais. Algo que eu deveria ter te dito antes. O coração dela deu um salto, e ela olhou para ele, esperando que as palavras seguissem. O que aconteceu entre eu e Camila foi um erro. Eu me deixei levar, e eu deveria ter tomado a decisão de me afastar dela antes de tudo isso. Eu estava perdido, mas agora eu sei onde quero estar. E é com você. Juliana sentiu as palavras de Paulo ressoarem fundo em seu coração. Ela sabia que ele estava sendo honesto, mas uma parte dela ainda hesitava. A sinceridade dele a tocava, mas ainda havia a sombra do que ela poderia perder. Eu também preciso ser honesta com você, Paulo. Não sei onde isso vai nos levar. Não sei se estou pronta para dar o próximo passo, apesar de tudo o que aconteceu entre nós. Paulo a observou, seu olhar agora carregado de paciência e compreensão. Ele não pressionou. Apenas segurou sua mão e a olhou nos olhos, como se dissesse sem palavras, eu entendo. O jantar seguiu tranquilo, com a presença deles pairando um sobre o outro de forma quase elétrica. O sentimento que compartilhavam estava crescendo, mas também havia espaço para algo mais profundo, confiança. Após o jantar, Paulo a acompanhou até o carro. Ela sabia que estava prestes a tomar uma decisão importante, mas algo nela ainda se recusava a seguir o caminho que sua mente ditava. Ela queria acreditar nele, mas o medo de se entregar era grande. Juliana, eu não vou forçar nada. Eu só quero que você saiba que eu estou aqui. A voz de Paulo era firme, mas também cheia de uma calma que ela tanto admirava. Ela o olhou por um momento, sem dizer nada, e depois se aproximou dele. Seus lábios se encontraram novamente, dessa vez com uma intensidade diferente, como se a certeza de ambos tivesse sido finalmente alcançada. Quando o beijo terminou, ela ficou em silêncio, absorvendo tudo o que acabará de acontecer. As palavras que ela tinha na mente se dissiparam quando ele falou novamente. Eu sei que você tem suas dúvidas, Juliana. E eu respeito isso. Mas quero que saiba que, para mim, não é uma questão de tempo ou de pressa. Eu só quero você. Com todo o seu coração. Juliana sentiu o peito apertar com a sinceridade das palavras dele. Ela sabia que ele não estava fazendo promessas vazias. E, no fundo, ela desejava acreditar no que ele dizia. Eu não sei o que o futuro nos reserva, Paulo. Mas, eu também não quero te perder. Ele sorriu, um sorriso cheio de esperança. Era o tipo de sorriso que ela nunca imaginou ver em seu rosto, mas que agora parecia natural. Eles estavam começando algo novo, e, apesar das incertezas, Juliana sentiu que esse começo poderia ser o mais belo que ela já teve. Então vamos fazer isso juntos, Paulo disse, dando-lhe um beijo suave na testa. Um passo de cada vez. E naquele momento, Juliana decidiu que deixaria o medo para trás, se entregando ao futuro com Paulo, por mais que o caminho à frente ainda fosse cheio de questões a serem resolvidas. Ela sabia que, por agora, estava pronta para viver o que a vida tinha a oferecer. E, com ele ao seu lado, tudo parecia possível. Os dias seguintes àquela noite, em que as palavras de Paulo pareceram unir seus corações, foram um turbilhão de sentimentos e reflexões. Juliana sabia que algo dentro dela havia mudado. Ela estava mais aberta a deixar o relacionamento fluir, sem pressa, sem os bloqueios que a mantinham distante. Mas, ao mesmo tempo, ela sabia que a sombra de Camila ainda pairava sobre sua cabeça, como um eco distante, uma lembrança de um tempo que não podia ser facilmente apagado. Paulo estava decididamente mais próximo. Ele a procurava frequentemente, viajava para encontrá-la em intervalos curtos e, sempre que estavam juntos, a sensação de conforto e conexão crescia. Ele estava demonstrando, com gestos e palavras, que estava disposto a fazer tudo por ela.
A sinceridade dele parecia ser inquestionável. Mas a realidade sempre fazia questão de se interpor. Naquela tarde, Juliana estava em seu apartamento, reorganizando algumas coisas quando o telefone tocou. Era um número desconhecido, algo que ela hesitou antes de atender. Juliana? A voz de Camila foi fria e direta. Juliana fechou os olhos, reconhecendo a tensão na voz da mulher do outro lado da linha. O que você quer? Perguntou, sua voz firme, apesar do aperto no peito. Camila riu baixinho, quase sarcástica. Eu só quero deixar claro algo para você, Juliana. O bebê que estou esperando não é de Paulo. Eu já disse isso para ele, mas achei que você deveria saber também. Você não precisa ficar com ele por causa disso. As palavras de Camila caíram como uma bomba. Juliana sentiu o sangue esquentar, mas tentou se manter calma. Ela não podia dar o gosto de mostrar insegurança ou incerteza, nem mesmo para Camila, que parecia gostar de jogar com os sentimentos dos outros. Então, o que você quer, Camila? Juliana perguntou, mais controlada agora. Quer me afastar dele? Dizer que ele é seu? Não vai funcionar. Eu já tomei minha decisão. Camila riu novamente, dessa vez de forma mais amarga. Não, Juliana. Eu não quero nada dele. Você pode ficar com ele se quiser. Eu só queria deixar claro que não sou a mulher dele, nem a mãe do filho dele. Não que isso importe, né? Você tem suas próprias ilusões. O tom da conversa foi se tornando cada vez mais ácido. Mas Juliana sabia que havia algo de errado ali. Algo não batia. Ela estava começando a entender que Camila não estava dizendo a verdade, mas não sabia por quê. Quando desligou o telefone, Juliana sentiu uma onda de alívio misturada com confusão. Se o bebê não era de Paulo, o que tudo isso significava? Ela sabia que ainda precisava de respostas. A mente dela estava agitada, mas ao mesmo tempo, ela não podia deixar que aquilo a abalasse. Ela tinha Paulo ao seu lado, e ele ainda era o homem que ela queria. Não importava o que Camila dissesse, ela acreditava nele. Porém, a curiosidade e a necessidade de entender melhor a situação a fizeram tomar uma decisão impulsiva. No dia seguinte, ela decidiu procurá-lo. Não poderia viver com aquela dúvida. Se havia algo que ela aprenderá nas últimas semanas era que ela precisava ser honesta consigo mesma e com ele. Não mais segredos, não mais medos. Paulo a encontrou em um café de rua na manhã seguinte. Ele sorriu quando a viu, mas logo percebeu que havia algo no ar, algo que não estava certo. O que aconteceu? Ele perguntou, preocupado. Está tudo bem? Juliana olhou nos olhos dele, os seus próprios refletindo uma mistura de insegurança e desejo de clareza. Eu falei com a Camila, disse ela, sua voz calma, mas com um toque de tensão. Paulo franziu a testa, seu rosto imediatamente se fechando. Ele sabia onde a conversa estava indo. Eu sei o que ela te disse. E eu juro, Juliana, que não é verdade. O bebê dela não é meu. Eu não sei o que ela quer com isso. Talvez ela só esteja tentando criar problemas entre nós. Juliana não podia negar que havia um certo alívio nas palavras de Paulo. Ela queria acreditar nele, mas algo na expressão dele a fazia questionar. Ele parecia sincero, mas como ela poderia ter certeza? Paulo, eu não sei o que pensar. Ela me ligou e fez acusações. Disse que o bebê não era seu, mas não sei o que está acontecendo. Tudo parece tão confuso. Paulo pegou suas mãos, apertando-as com suavidade. Eu juro que não tenho nada a ver com isso, Juliana. Nada além do que você já sabe. Eu não entendo o que ela quer com isso. Eu sei que isso parece um pesadelo, mas estou aqui. E quero que você me acredite. Juliana sentiu o coração apertar. Havia uma parte dela que queria acreditar, mas outra parte que exigia respostas. Ela precisava de mais do que apenas palavras. Algo dentro dela queria desvendar esse mistério. Eu confio em você, Paulo. Eu quero acreditar em você, ela disse, sua voz embargada. Mas preciso entender o que aconteceu. Por que ela mentiria sobre isso?
Paulo respirou fundo, claramente em um dilema. Ele olhou para Juliana com a mesma intensidade com que a amava, mas seu olhar estava marcado por um medo sutil. Ele sabia que essa situação não tinha mais volta. Ou ele resolvia tudo ali, ou perderia tudo. Eu não sei. Eu realmente não sei, respondeu ele, com um suspiro profundo. Mas vou resolver isso. Eu prometo. Juliana olhou para ele, sua mente um turbilhão de emoções. Ela não sabia o que o futuro reservava, mas uma coisa era clara: ela não podia mais viver com essa dúvida pairando sobre seu relacionamento. Eles precisavam enfrentar tudo juntos. E assim, com o peso da incerteza ainda pesado entre eles, Juliana sabia que o destino que compartilhavam começaria a tomar um novo rumo, mais cedo ou mais tarde. O que aconteceria a seguir, ninguém sabia. Mas uma coisa era certa: ela estava disposta a lutar pelo que acreditava. Paulo também, mas o futuro, esse, só o tempo diria. Os dias seguintes foram uma mistura de ansiedade e tensão. Juliana e Paulo estavam mais distantes, como se a proximidade que tinham antes fosse agora um campo minado de perguntas e inseguranças. As palavras de Camila ecoavam na mente de Juliana, mas o amor que ela sentia por Paulo ainda era forte o suficiente para não desistir. Paulo, por sua vez, sabia que o tempo estava se esgotando. Ele não podia mais se esconder atrás de promessas vagas, ele precisava resolver aquilo de uma vez por todas. Havia uma verdade que ele não tinha revelado a Juliana, e ele sabia que não poderia adiar mais a conversa. Era hora de colocar tudo no prato e ser completamente honesto. Na noite em que finalmente decidiu contar tudo a Juliana, Paulo a chamou para um jantar. Queria que fosse uma conversa tranquila, longe da tensão do dia a dia. Mas ele sabia que a verdade, em qualquer cenário, nunca seria fácil. Juliana, eu não sei por onde começar, mas preciso ser claro com você, começou ele, olhando nos olhos dela com seriedade. Ela o encarou, sua expressão cautelosa. O que você quer me dizer, Paulo? Perguntou, a voz calma, mas com o coração batendo forte. Paulo suspirou, pegando a mão dela sobre a mesa. A sensação de peso no peito quase o sufocava. Ele havia tentado evitar, mas não dava mais para fugir. O bebê de Camila, não é meu. Eu juro que não é. Mas eu tenho algo mais para contar, ele hesitou por um momento, antes de continuar. O que Camila queria, na verdade, era um tipo de vingança. Ela sabia que eu estava me afastando dela, e ela fez essa história toda para me envolver em sua teia. O bebê é de outro homem, alguém com quem ela se envolveu antes de mim. Juliana ficou em silêncio por alguns segundos, absorvendo as palavras de Paulo. Uma mistura de alívio e raiva surgiu dentro dela. A sensação de traição estava ali, mas ao mesmo tempo, ela sentia que poderia confiar no que ele dizia. E por que você não me contou isso antes? Juliana perguntou, sua voz quase inaudível. Paulo olhou para ela, seu olhar cheio de arrependimento. Porque eu estava com medo, Juliana. Eu estava com medo de que você me deixasse. Não queria te perder, e a situação com Camila me fazia hesitar. Mas eu percebi que a verdade sempre vem à tona. Eu não queria mais esconder nada de você. Juliana respirou fundo, tentando organizar suas emoções. A verdade estava finalmente diante dela, e ela sabia que agora poderia seguir em frente. Mas seria fácil? Não. Paulo, você me magoou ao não me contar a verdade antes. Eu estava me sentindo tão perdida, e isso não ajudou. Mas, de alguma forma, eu ainda acredito em nós. Eu acredito em você. Paulo sorriu timidamente, aliviado. A sinceridade de Juliana o tocou profundamente. Ele sabia que tinha cometido erros, mas não queria mais deixá-la escapar. Eu não vou mais esconder nada de você, Juliana. Prometo. A verdade é que eu te amo. E quero construir algo verdadeiro ao seu lado. Ela sorriu, um sorriso suave, mas cheio de significado. Eu também te amo, Paulo. Eu só. Eu só não quero mais viver com dúvidas. Não podemos mais ter segredos. Os dois se olharam por um momento, como se a realidade do que estavam vivendo finalmente se acomodasse entre eles. O amor era forte, mas a confiança, agora restaurada, era ainda mais importante.
Eles não precisavam de mais complicações. Já haviam enfrentado tantas. A noite continuou, mas agora havia uma nova leveza no ar. Eles riram juntos, conversaram sobre o futuro, e a tensão que havia pairado por tanto tempo finalmente desapareceu. Paulo sabia que, apesar de tudo, Juliana era o que ele queria. E ela, por sua vez, sabia que, apesar das dificuldades, ele era a pessoa com quem ela desejava